Gostaria de falar um pouquinho sobre a importância da gente olhar um pouquinho para dados de qualidade e políticas públicas baseadas em evidência. Vou tentar contar uma história rápida, mas importante. Em 94, no país, surge a internet e a gente começa, então, a ter a possibilidade de informatizar quase a totalidade das empresas e do governo. E dentro desse processo, a gente começa a produzir dados e informações. E esses dados e informações, elas estão disponíveis, mas a gente ainda não sabe muito usar. E dentro desse processo, a internet foi crescendo, as empresas foram se informatizando, acho que nunca se investiu tanto em tecnologia e nunca pudemos ter tanta capacidade de coletar informação, coletar dados e pensar na utilidade, como que a gente pode utilizar eles para a área pública ou para a área privada também. Se a gente pensar que em 94, no setor público, a gente tinha 6 milhões e meio de funcionários, boa parte deles estavam no governo federal, no governo estadual, e a gente tinha 26 milhões de pessoas trabalhando, né, com carteira assinada no mundo privado. Num Brasil muito complexo, né, 5.570 municípios, um país continental, com uma diversidade gigantesca. Assim, a gente tem desde centros de excelência produzindo informação de qualidade até recantos do país que até hoje não têm acesso à internet. Então, ter acesso a dados começou a se mostrar como algo muito relevante para a gente começar a pensar as políticas públicas. E por que pensar políticas públicas usando dados? Porque o dado ele ajuda a monitorar o resultado de tudo que você faz. Né? Se você estruturar bem uma política pública e acompanhar a sua implementação, você começa a ver e testar se você está fazendo ou aplicando essa política com a intensidade certa ou não. E isso passa a ser muito relevante, mas nós ainda não somos experts no uso de dados, porque a gente sai de um mundo que é muito analógico, onde as informações elas estão no máximo em planilhas ou em sistemas isolados, e a gente passa a ter que conviver num mundo onde tem tanta informação, mas tanta informação, só que a nossa capacidade de lidar com essa informação, ela também está evoluindo, às vezes numa velocidade um pouco menor do que a quantidade de informação que a gente produz. Se a gente avança até os dias de hoje, a gente tem 134 milhões de brasileiros que têm acesso à internet, né? 70% das casas do Brasil, e você pode estender isso para os municípios também. A gente ainda tem 46 milhões de pessoas que estão fora da internet, que não têm acesso. E quando a gente conversa com a população e faz pesquisa, a maioria, quase 2/3 da população, acredita que internet é rede social. Né? Elas não sabem que a internet banda larga existe, que você pode ter acesso a um conjunto grande de serviços, e esses serviços todos que são construídos baseados nesse mundo, digamos, da internet, eles podem gerar mais dados e facilitar o acompanhamento de um conjunto muito grande de atividades humanas, né? Sejam elas privadas ou sejam elas públicas. Então, por exemplo, uma utilidade relevante que o setor privado tem descoberto no uso da internet e dos aplicativos que hoje estão todos na mão, na palma da mão do celular, é acompanhar um tratamento médico. Só que mais 60% dos pacientes não seguem a prescrição médica. Então, você vai lá no médico, você está com alguma doença, ele prescreve um tratamento e 2/3 dos pacientes não seguem à risca o tratamento que o médico indicou. Quando você começa a ter, então, todo mundo acessando um aplicativo ou podendo fazer esse acompanhamento à distância, você pode acompanhar a pessoa e ajudá-la e coletar informações se ela está ou não fazendo o tratamento da forma adequada, você pode alertá-la, você pode se comunicar com ela. Então, a gente vê muitos benefícios pensando que você sai do universo bastante complexo, mas que você consegue se comunicar com o paciente ou com o cidadão individualmente, né? E coletar informações da maneira como ele vê o mundo, ele pode dar a opinião dele, ele pode informar dados, você pode capturar, por exemplo, dados biométricos para saber se esse paciente está bem ou não está bem. Só que isso é um lado onde a tecnologia foi muito rápida. Ela hoje todo e qualquer equipamento, por mais simples que seja, ele gera informação. Né? Todo o equipamento que você usa e todo o eletrodoméstico daqui a pouco, ele vai ter uma memória de computador e ele vai acumulando essa informação.
o ponto é como que a gente vai usar isso, né? E aí eu chamo a atenção um pouco para a organização da área pública. A gente tem, nos últimos 25 anos, uma estabilidade no número de funcionários na área federal, e o governo federal tem esse papel de coordenar políticas públicas na área de saúde, por exemplo. E a gente tem nos estados um crescimento vegetativo, assim, a gente saiu de 3 milhões de funcionários em governos do estado para 3 milhões e 700 nesses últimos 25 anos. Só que a gente teve uma grande explosão de funcionários públicos no mundo dos municípios, né? A gente tinha 2 milhões e meio de funcionários públicos nos municípios, isso há 25 anos atrás, hoje a gente tem quase 7 milhões de funcionários. E os municípios, eles, depois da Constituição de 88, foram ganhando muita potência na gestão da coisa pública. Então, para poder implementar uma política pública, você tem que chegar lá no cidadão, e o cidadão está numa cidade. E o município é quem executa o que a gente chama assim do último quilômetro de uma política pública, né? É o agente de saúde que vai conversar com o cidadão, que vai visitar a sua casa, é o SUS, é um conjunto bastante complexo de estruturas de Estado que vai executar um conjunto muito grande de atividades que foram pensadas. E chegar nesse último quilômetro e fazer o uso das informações que são geradas nesse último quilômetro é o maior desafio. Por que é o maior desafio? Porque o Brasil é muito desigual. Se você pensar, a gente tem 5.570 municípios, mas 3.800 municípios no Brasil têm menos de 20 mil habitantes. São municípios muito pequenos e, em geral, a força de trabalho pública que atua nesses municípios tem normalmente ensino médio, né? Apesar de vir crescendo a formação e o preparo desses funcionários públicos, nós, como cidadãos, e os funcionários públicos são também cidadãos, ainda estamos aprendendo a como lidar com esses equipamentos que geram informação, como tirar proveito disso do ponto de vista social, né? Como usar essa informação para uma atividade pública. E avançando um pouquinho nesse sentido, nós já temos conhecimento acumulado para como fazer isso, né? Na área de saúde e na área de educação, o Brasil tem um conjunto de especialistas e um conjunto de organizações que vem usando o que se chama de políticas públicas baseadas em evidências, vem fazendo pesquisa mesmo, e pesquisa aplicada, e a gente já tem respostas muito positivas. Então, assim, não precisa se inventar muita coisa nova na área de educação, por exemplo. E na área de saúde, a gente já tem um conjunto de profissionais formados de universidades públicas e universidades privadas e uma rede de profissionais que troca informação e aplica essa informação, usa para fazer pesquisa, para melhorar a saúde pública de forma geral, e isso já funciona bem. Qual é o grande problema? Não é a falta do conhecimento, é como pegar esse conhecimento e trazer esse conhecimento para a ponta, que é ali onde as coisas têm que acontecer, né? Que é num posto de saúde, que é numa cidade, que é num pequeno município. Esse processo de pegar esse conhecimento todo acumulado que a gente tem e que já desenvolve com pesquisa e fazer uso desses aprendizados baseados em evidências, ou seja, esses pesquisadores, eles fazem grupos de controle, né? Você aplica uma política pública num grupo e você tem um segundo grupo que vai fazer a contraprova, é um grupo que você não aplica essa política pública para você poder medir resultado. Isso já vem sendo feito, né? Isso é um movimento global, é um movimento que só cresce. O Prêmio Nobel de Economia no ano que passou foram de 3 pesquisadores que justamente estavam fazendo uso dessas técnicas que são muito comuns na medicina e na saúde para a área de políticas públicas em outras áreas, seja educação, seja em segurança, seja em desenvolvimento econômico, com muito sucesso. Então, o caminho já está desenhado, a gente já tem praticamente organizado o conhecimento, como fazer uso da tecnologia, como fazer uso da informação, para que a gente possa melhorar a condição do país, a condição das pessoas, a eficácia da aplicação dos tratamentos ou das soluções que estão desenhadas. O que a gente não tem, e esse é o nosso maior desafio, é pessoas preparadas lá na ponta mesmo, né, nesse Brasil gigante, que a gente se esquece um pouco como que é gigante, e diverso, como que esse país é diferente, para que elas possam fazer uso dessas tecnologias, desses métodos, e aí poder tirar o melhor proveito
de todos os recursos que a gente tem na mão. Com isso, que a gente então se encontra num momento bastante importante, onde você não vai conseguir resolver questões de saúde sozinho, isolado, não adianta você ter pesquisa aplicada de qualidade se você não consegue levar ela no local onde ela precisa ser usada, né? Então, o nosso maior desafio hoje é um desafio de coordenação e de colaboração. É um desafio de poder fazer com que todo o investimento que foi feito em tecnologia, em acesso a dados, em capacidade de pesquisar e fazer experiências em políticas públicas e trazer resultado, que isso chegue de fato para quem precisa. Só que para isso a gente precisa de muita coordenação, que é o papel dos governos federais e de governos estaduais. Então, o que a gente tem observado é que quando você tem a coordenação central, às vezes de um governo federal ou de um governo estadual, e ele é um difusor de boas práticas ou de políticas públicas baseadas em evidências para os municípios que compõem o seu estado, a chance de sucesso é gigantesca. Então, e para isso precisa do diálogo, precisa da capacidade da gente colocar alguns temas acima de qualquer disputa política, né? E colocar acima de tudo o bem-estar do cidadão, independente dos vai e vens da política, digamos assim, né? Trabalhar, na verdade, como órgãos de Estado. Para não desanimar as pessoas também, isso não é problema só do setor público, né? O setor privado também tem acesso a muitos dados e consegue se estruturar bastante para fazer uso desses dados, mas também apanha bastante, né? Quando nesse momento da pandemia, todas as grandes empresas elas já vinham num processo de digitalização e de coleção de dados e usando os dados para poder melhorar a sua gestão, e elas tiveram que acelerar esse processo. Só que a gente percebe uma diferença brutal entre empresas que nasceram digitais e, portanto, elas já nascem com essa ideia de que eu vou gerar dados e os dados vão ajudar eu ser mais eficaz e efetivo nos tratamentos, né? Empresas na área de saúde que já nascem digitais, elas têm desempenho muito melhor quando a gente pensa no uso dessas novas tecnologias do que empresas que tradicionalmente eram, digamos, analógicas e que tiveram agora que incorporar esse jeito diferente de poder fazer gestão. Então, é natural que a absorção dessa cultura nova, né, de usar dados, usar evidências e controlar o resultado de suas ações de maneira mais regular e com um certo controle de acesso à informação, que isso seja mais lento nas empresas que não têm essa história. E aí vocês vão ver isso no e-commerce, né? Vocês todos que nesse momento de pandemia tiveram que ficar em casa e fazer compras pela internet, e isso é um pedaço só de nossa população, porque a grande maioria não pôde ter essa possibilidade, teve que se expor mesmo e sair para fazer compras. Você vê que as empresas que já eram digitais, elas cresceram com uma velocidade gigantesca, elas conseguem atender, nesse momento de mudança dos negócios, elas conseguem crescer e se fortalecer, e as empresas que não tinham essa habilidade, elas ainda sumam bastante para conseguir fazer uso dessa tecnologia. Então, não é um problema exclusivo do setor público ou setor privado, é um problema de dois modelos diferentes de pensar negócios, de pensar gestão pública, de pensar atividades que trazem consequências positivas para um grande volume de pessoas, clientes no setor privado e cidadãos no setor público. A boa notícia é que tem toda uma geração nova de servidores públicos e toda uma geração nova de pesquisadores que já nasce e que já começa a atuar e sair no mercado com esse letramento, né, digamos, digital, e que já começa a fazer uso desse tipo de informação. Então, assim, temos aí pela frente ainda alguns bons anos de transformação, falta um pouco de infraestrutura e, acima de tudo, falta disseminar esse tipo de prática e conhecimento para as pessoas que, de fato, lidam com o cidadão lá na ponta, lidam com o paciente ou lidam com o cidadão. E isso é o mais trabalhoso, porque o volume de pessoas é muito grande e você não consegue formar e preparar essas pessoas do dia para a noite, né? Acho que é isso, assim, os pontos que eu queria trazer. Então, para resumir, o país é um país que tem potência, tem profissionais capacitados, tem ciência sendo desenvolvida para a área de políticas públicas e que já mostram, né, resultados muito positivos, seguindo o mundo todo nessa área, em particular em saúde e educação.
e a gente só tem a dificuldade de disseminar essas práticas e esse tipo de informação e habilidade para um conjunto muito grande de municípios de um país continental, com muita desigualdade, que se agravou com a pandemia, mas que tem potencial para poder reverter isso de maneira rápida, se houver coordenação, seja ela de governo estadual, seja ela de governo federal, seja ela nos grupos privados, né, das grandes corporações que acabam vendo valor no uso de dados de qualidade e políticas públicas. Para finalizar, fazer um alerta de um risco que a gente corre de um possível apagão de dados, né, quando questões ligadas, por exemplo, ao censo, e não só ao censo, né, a práticas que já eram comuns no Ministério da Saúde, que hoje estão deixando de serem seguidas, esses dados não coletados ou esses buracos que a gente deixa para trás, eles nunca são recuperados, né? Eles ficam na série estatística como um buraco mesmo de informação. Então, acho que no mundo de hoje é impensável a gente não reagir e não investir de fato em coletar e guardar esses dados, porque eles são importantes para que a gente possa usá-los para poder testar soluções cada vez melhores, né, para a comunidade, para o cidadão brasileiro. Acho que era isso que eu tinha para falar, e obrigado aí pela oportunidade da gente poder alertar e poder também dar boas notícias, né, do estado em que o Brasil se encontra do ponto de vista de dados e políticas públicas.